Colesterol e triglicerídeos. Muita gente tem medo dessas duas palavrinhas, principalmente quando elas aparecem nos exames de sangue. Ao mesmo tempo, ambas fazem parte do imaginário popular e, por isso, acabam gerando muitos mitos e algumas verdades. Mas como diferenciar o que é fato e o que não é? Por exemplo, você já ouviu alguém dizer que o ovo aumenta o colesterol? Que o óleo de coco emagrece? E só pessoas acima do peso têm colesterol alto? Pois é, essas frases são repetidas por aí o tempo todo. Mas será que são verdadeiras ou não passam de mitos? Então se prepare, porque no vídeo de hoje a gente vai desvendar 20 mitos e verdades sobre o colesterol e triglicerídeos. Veja o que realmente faz sentido, o que é papo furado e, claro, como você pode cuidar melhor da sua saúde. Mas antes, aproveita para deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal, pois isso é muito importante para continuarmos produzindo mais conteúdos como esse, tá bom? Agora, para entender melhor nossos mitos e verdades, vamos explicar rapidinho o que são o colesterol e os triglicerídeos e esclarecer algumas informações sobre eles. O que são colesterol e triglicerídeos? O colesterol é uma gordura presente no nosso corpo, que muita gente acha que é totalmente ruim, mas as coisas não são bem assim. Ele é essencial para o funcionamento do organismo. A gente precisa de colesterol para formar hormônios, vitamina D e até para compor a estrutura das células. O colesterol também participa da digestão, pois ajuda na produção dos ácidos biliares que quebram a gordura da alimentação. Ou seja, sem colesterol, o corpo não funciona bem. Mas existe um detalhe importante. O colesterol tem diferentes tipos. O LDL, conhecido como colesterol ruim, é que pode se acumular nas artérias e formar placas que dificultam a passagem do sangue. Já o HDL, chamado de colesterol bom, funciona carregando o excesso de colesterol de volta para o fígado. Portanto, o equilíbrio entre os dois é fundamental. Mas e os triglicerídeos? Onde entram nessa história? Eles consistem em outro tipo de gordura, que funciona como reserva de energia. Quando a gente consome mais carboidrato e açúcar do que precisa, o corpo transforma esse excesso em triglicerídeos e guarda nos tecidos adiposos. Isso pode até parecer uma estratégia inteligente do corpo, mas quando os níveis ficam muito altos no sangue, o risco de doenças cardiovasculares aumenta. Eles também podem se associar ao colesterol, trazendo danos aos vasos sanguíneos. O grande problema é que tanto o colesterol quanto os triglicerídeos não dão sintomas no dia a dia. Você pode estar com níveis altos e nem perceber. O diagnóstico geralmente acontece nos exames de sangue de rotina. É por isso que os médicos recomendam monitoração regular, mesmo quando você se sente bem. Controlar esses níveis não é apenas por estética, é uma questão de saúde e prevenção de doenças graves, como a aterosclerose, infarto, AVC e pancreatite. Ao mesmo tempo, por serem silenciosos, esses dois elementos trazem muitos mitos e questionamentos, como veremos a partir de agora. Mitos e verdades sobre colesterol e triglicerídeos. Número 1. O consumo de proteínas, como o ovo, aumenta o colesterol? Temos aqui o primeiro mito. Durante anos, o ovo foi considerado vilão, principalmente por causa da gema. Mas pesquisas mais recentes mostram que ele não é o grande culpado pelo aumento do colesterol no sangue. A verdade é que o impacto do colesterol da dieta é pequeno, comparado ao que o próprio corpo produz. O ovo, além de não ser prejudicial para a maioria das pessoas, é rico em proteínas de alta qualidade, vitaminas e minerais. Colesterol elevado está associado ao envelhecimento das artérias? Essa é uma verdade. O colesterol LDL em excesso
se deposita nas paredes dos vasos sanguíneos, causando inflamação e formação de placas de gordura. Com o tempo, elas tornam as artérias mais rígidas e estreitas, processo conhecido como aterosclerose. Isso é o que chamamos de envelhecimento das artérias, que aumenta bastante o risco de infarto e AVC. Número 3. Jejum é importante para exames de triglicerídeos? Sim, verdade. Os triglicerídeos são muito influenciados pelo que você comeu recentemente. Se fizer o exame em jejum, pode aparecer um valor artificialmente alto. Por isso, o jejum de 8 a 12 horas costuma ser recomendado para um resultado confiável. Por outro lado, a água pura não interfere nos triglicerídeos e nem na taxa do colesterol. De todo modo, siga sempre as orientações do médico e do laboratório. Lembrando que sucos, cafés e outras bebidas podem sim interferir no exame. Número 4. Dietas veganas e vegetarianas ajudam a reduzir o colesterol? Verdade. Dietas à base de vegetais têm baixo teor de gordura saturada e são ricas em fibras, o que ajuda a reduzir o colesterol total. Alimentos como feijão, lentilha, grão de bico, aveia, frutas e verduras atuam diretamente na melhora do perfil lipídico. Claro que é importante manter o equilíbrio e não cair no erro de consumir ultraprocessados veganos, que também podem ser prejudiciais. Nesse caso, a lógica é simples. Aposte em uma alimentação saudável e natural. Caso você já tenha algum problema de saúde ou histórico de colesterol alto, não deixe de fazer um acompanhamento com médico e nutricionista. Chás ou água de berinjela ajudam a diminuir o colesterol? Isso é um mito que virou uma crença popular. Só que não existe comprovação científica de que chás ou água de berinjela reduzem colesterol de fato. Mas preste atenção nesta informação. Eles podem contribuir indiretamente, porque aumentam a ingestão de líquidos e fibras. Por outro lado, não substituem uma alimentação equilibrada nem tratamento médico. Número 6. Níveis altos de triglicerídeos aumentam os riscos de doenças como infarto e AVC? Essa é uma verdade absoluta. Como explicamos no início do vídeo, quando os triglicerídeos estão elevados, eles aumentam a inflamação e o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos. Assim, eles ficam mais vulneráveis a entupimentos. Isso eleva o risco de doenças cardiovasculares, além de poder provocar pancreatite em casos mais graves, que consiste em uma inflamação do pâncreas, órgão essencial para a digestão e o controle da glicose. O tratamento de todas essas doenças pode ser complexo. Número 7. Pessoas magras não têm colesterol alto? Temos aqui outra crença popular que virou mito. Muitas pessoas acreditam que colesterol alto é exclusivamente de pessoas acima do peso, mas não é isso que acontece, pois ele pode estar relacionado à genética, ao sedentarismo, tabagismo e até ao estresse. Uma pessoa magra pode sim ter colesterol alto e precisar de acompanhamento médico. Bebida alcoólica pode aumentar os triglicerídeos? Sim, verdade. O álcool é metabolizado pelo fígado e interfere diretamente no metabolismo das gorduras. Além disso, ele é calórico, o que contribui para a produção de triglicerídeos. Por isso, pessoas que bebem em excesso podem ter aumento significativo desse índice. Mas fique tranquila, pois se você beber moderadamente, não deve ter problemas com os triglicerídeos, a não ser que já tenha algum histórico nesse sentido. Número 9. O colesterol elevado está associado à alimentação e fatores genéticos? Verdade! O colesterol é influenciado tanto pela alimentação quanto pela genética. A chamada hipercolesterolemia familiar é um exemplo de quando a genética tem grande peso. Nesses casos, mesmo pessoas que seguem uma dieta saudável podem apresentar colesterol muito alto, e talvez você conheça alguém que enfrente esse tipo de situação. Por isso que, dependendo da situação da pessoa, apenas uma alimentação saudável não será suficiente para controlar o colesterol. Número 10. Os triglicerídeos podem sempre ser controlados apenas com dieta? Mito.
Em alguns casos leves, a dieta pode ser suficiente, mas quando os níveis estão muito elevados ou quando há outros fatores de risco, o médico pode indicar outros tratamentos. Ou seja, a dieta ajuda, mas nem sempre resolve sozinha. Número 11. O abacate pode aumentar o colesterol? Esse é mais um mito. O abacate é uma fonte de gorduras boas, como o ácido oleico, que ajuda a aumentar o colesterol HDL, o considerado bom. Além disso, ele contém fibras e antioxidantes, que contribuem para a saúde do coração. Distúrbios do colesterol devem ser rastreados na população? Sim, verdade. O colesterol alto é silencioso e não dá sintomas. A única forma de identificá-lo é com o exame de sangue. Por isso é importante que adultos façam check-up regularmente. Em alguns casos, até crianças, especialmente quando existe histórico familiar. Caso contrário, existe a chance de o problema ser percebido tarde demais. Número 13. O excesso de colesterol pode causar infarto e AVC? Essa é mais uma verdade. Quando o colesterol se acumula nas artérias, pode levar ao entupimento parcial ou total dos vasos. Se isso acontecer no coração, pode ocorrer um infarto. Se for no cérebro, pode causar um AVC, o que mostra a gravidade do problema. Número 14. Óleo de coco diminui o colesterol e ajuda a emagrecer? Mito. Apesar da fama, o óleo de coco é rico em gordura saturada, que pode aumentar o LDL. Não há comprovação científica de que ele ajude a emagrecer ou reduza o colesterol. Já a água de coco pode ajudar nesse sentido, pois contém ácidos graxos que contribuem para a redução do colesterol ruim e aumento do colesterol bom. Número 15. Remédios para abaixar o colesterol devem ser suspensos após algum tempo de uso? Podemos considerar isso um mito. Os medicamentos, como as estatinas, são estudados há décadas e têm segurança comprovada. Eles reduzem o risco de infarto e AVC em quem precisa. Suspender por conta própria pode trazer sérios riscos à saúde, mas aqui vale aquela dica de sempre: siga as orientações do seu médico. Dietas que cortam carboidratos podem aumentar o colesterol? Verdade. Quando a dieta restringe muitos carboidratos, geralmente há o aumento de consumo de proteínas e gorduras. E se elas forem em grande parte saturadas, o colesterol LDL pode subir. Número 17. Suplementos contendo ômega 3 devem ser utilizados na prevenção das doenças cardiovasculares? Isso é um mito, mas com uma ressalva. O ômega 3 em si é saudável, mas o uso de suplementos deve ser individualizado. Para pessoas sem problemas específicos, não há comprovação de que o suplemento previna doenças. A melhor forma de consumir ômega 3 é por meio da alimentação, com peixes como salmão e sardinha. Número 18. Reduzir excessivamente os níveis de colesterol pode levar à demência? Mais um mito para a nossa lista. Não existe evidência científica que sustente essa ideia. Pelo contrário, manter o colesterol controlado é importante para prevenir doenças vasculares que podem causar demência. Crianças também podem ter colesterol alto? Verdade absoluta. O colesterol alto pode aparecer desde cedo, seja por má alimentação ou fatores genéticos. Por isso, em famílias com histórico dessa condição, os médicos recomendam exames já na infância. Número 20. Remédios para reduzir o colesterol não são seguros para idosos? Finalizamos com mais um mito. Na verdade, ocorre o contrário. Os idosos são justamente os que mais se beneficiam do tratamento, já que o risco cardiovascular aumenta com a idade. Com acompanhamento médico, os medicamentos são seguros nessa faixa etária. Quais alimentos devem ser evitados? Gostou de conhecer os mitos e verdades sobre colesterol e triglicerídeos? Antes de encerrar esse vídeo, temos mais algumas informações para você. Quem quer controlar o colesterol e os triglicerídeos precisa ter atenção redobrada com a dieta. Alguns alimentos aumentam muito o risco e devem ser evitados ou consumidos com menos frequência. Podemos citar como exemplo
as frituras, alimentos ultraprocessados, fast foods, carnes gordurosas, embutidos, laticínios em excesso, doces, refrigerantes, outras bebidas açucaradas e álcool em excesso. Esses alimentos não precisam ser proibidos para sempre, mas devem ser consumidos com muita moderação. O ideal é que não façam parte da rotina diária. Por outro lado, existem alimentos recomendados e que são verdadeiros aliados do coração, pois ajudam no controle e equilíbrio dos níveis de colesterol e triglicerídeos. Podemos citar as frutas, verduras, legumes, peixes ricos em ômega 3, grãos integrais, azeite de oliva extra virgem, castanhas, nozes, amêndoas, abacates e sementes ricas em fibras solúveis. Esses alimentos, quando consumidos de forma equilibrada, ajudam a aumentar o HDL e reduzir o LDL e os triglicerídeos. Ou seja, a escolha do que colocar no prato faz toda a diferença para a saúde do coração. Lembre-se de que níveis elevados de colesterol e triglicerídeos são fatores de risco silenciosos, mas muito perigosos. Eles podem causar doenças graves, como infarto, AVC, pancreatite e arteriosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura nas artérias. Essas condições são graves e podem ser fatais, por isso, a prevenção e o controle são fundamentais. Por fim, o colesterol e os triglicerídeos são fundamentais para o funcionamento do corpo, mas em excesso se tornam grandes inimigos da saúde. A boa notícia é que, com alimentação equilibrada, atividade física regular, redução do consumo de álcool e acompanhamento médico, é possível manter tudo sob controle. Não se deixe enganar por mitos e receitas milagrosas. Chá de berinjela, óleo de coco ou suplementos da moda não vão resolver o problema sozinhos. O que realmente faz diferença são escolhas consistentes no dia a dia. E nunca esqueça, exames de rotina são essenciais, porque o colesterol e triglicerídeos altos não dão sintomas. Assim, consultar o médico regularmente é o melhor caminho para prevenir doenças graves. Se você tem alguma dúvida ou ficou surpreso ou surpresa com algum mito esclarecido no vídeo, conta pra gente nos comentários, pois queremos te ouvir. E se você chegou até aqui, não esqueça de dar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal Vida Saudável e Plena para mais conteúdos de saúde e bem-estar. Cuidar do coração é cuidar da vida. Um abraço e até o próximo vídeo.